Olá! Agora que você já aprendeu o método de estudo bíblico, olha, eu quero fazer uma demonstração do uso desse método. Seu estudo será no texto de Hebreus 11, de 1 a 6, e esse é um texto bem conhecido e muito rico. Então nós vamos ser bem práticos no estudo dele e resumidos aqui. Mas eu tenho certeza que esse exemplo vai abençoar você e vai te incentivar a fazer os seus próprios estudos. Vamos então para o texto? Estou projetando aí o texto. Você pode dar um pause e ler com bastante atenção e calma. Muito bem, já leu o texto? Vamos então à nossa primeira fase, que é a fase da observação. O que vejo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ler o texto com muita atenção, ler o texto com calma, enfim, todas aquelas dicas de leitura que já foram dadas na parte de observação. Mas eu quero destacar aqui duas das leituras. A primeira é a leitura telescópica, que pega o contexto geral. Se você olhar para o capítulo 10, anterior ao capítulo 11, você vai ver que ele termina falando sobre perseverança versus retrocesso, vida versus perdição. O capítulo 11 é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Ele conta a história de várias pessoas que viveram pela fé. E o capítulo 12, logo depois, fala de uma nuvem de testemunhas se referindo a essas pessoas do capítulo 11. Se você pensar na Bíblia como um todo, o livro de Hebreus está dentro do Novo Testamento e foi um dos últimos livros a serem escritos. A outra leitura é a leitura seletiva, que é aquela que faz as perguntas. A primeira pergunta que a gente pode fazer é o quê? Do que esse texto trata? E quando nós olhamos aqui, nós vemos que ele fala de fé 7 vezes. Então, provavelmente o texto se refere à fé. Nós também vemos aqui personagens, então nós podemos perguntar quem? E fazer alguma pesquisa sobre ele. Por exemplo, se você pesquisar sobre Abel, você vai ver que ele ofereceu a Deus o melhor do rebanho dele, o Senhor se agradou dele, mas ele foi morto pelo irmão, Caim. Se você pesquisar um pouco sobre Caim, você vai ver que ele foi o primeiro assassino da história e que ele foi castigado por Deus. Já em Gênesis 5, você encontra a história de Enoque e diz lá que ele andou com Deus e Deus o levou para junto de si. Outra pergunta que você pode fazer é por quê? Por que ele fala dos antigos? Por que ele fala da criação? Por que ele repete tantas vezes a palavra levado aqui no verso 5? Outra pergunta que você pode fazer é para quê? Para que dizer o que é a fé? Para que definir o que é a fé? Você faz essas perguntas na fase da observação, mas você não as responde. As outras perguntas são onde e quando. Mas como não é uma narrativa, nós vamos deixar essas duas perguntas para a fase da interpretação. Outra coisa que a gente faz na observação é ver as partes e os detalhes. Então você observa o gênero literário e descobre que ele é uma epístola ou uma carta. A estrutura literária do capítulo 11, você vê que é uma estrutura biográfica. Ele está a todo momento falando sobre diversos personagens. E também a estrutura gramatical, que a gente vai fazer uma pequena esquematização do texto, bem simples, mas que a gente vai poder verificar bastante coisa. A primeira coisa que a gente vê na estrutura gramatical é que existe uma repetição de um modificador, que é sempre uma preposição com fé. Então nós estamos aqui pela fé várias vezes, por meio da fé e sem fé. Então a gente descobre que existe uma ênfase na palavra fé e também a gente descobre um contraste aqui entre o pela fé e o sem fé. Outra repetição que a gente consegue encontrar aqui é o ver ou visível. Ele fala 3 vezes sobre coisas que se veem, coisas visíveis e coisas não visíveis. Ele também fala sobre obter testemunho e sempre relacionado a Deus. Então aqui, obtiveram bom testemunho, aqui obteve testemunho, tendo a aprovação de Deus, obteve testemunho e havia agradado a Deus, e aqui o agradar a Deus
sem o testemunho. Então a gente observa aqui que obter testemunho pode ter uma relação, tem uma relação com agradar a Deus. Mas que relação é essa? Na observação a gente faz essa pergunta e deixa para respondê-la depois. A gente também vê uma relação de específico para o geral. Olha aqui, ele fala sobre Enoque e depois ele faz uma generalização. Olha, ele conta a história de Enoque no verso 5 e fala que Enoque agradou a Deus. E no verso 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele traz do específico para o geral. Ele também repete num verso só 3 vezes a palavra levado. Então, por que será que ele faz isso? Nós vemos aqui, nas partes dos detalhes, mais um resultado na nossa observação é por que tantos levados? Sim, na observação nós levantamos mais perguntas do que respostas. Nós podemos olhar também para os verbos. E aqui eu quero ressaltar apenas 2, porque são muitos verbos e a gente gastaria bastante tempo, mas esses 2 são interessantes. Ora, a fé é. O que é a fé? Aqui também tem um outro verbo muito interessante, creia, porque ele guarda relação com a fé. Então, creia que o quê? O que é necessário que a pessoa creia? Então nós temos esses 2 verbos nos dando coisas interessantes. Um deles parece que vai nos trazer uma definição do que é fé. Outro já parece que não vai nos dizer aquilo que nós devemos crer, mas isso é ainda na parte de interpretação e aplicação. Agora nós simplesmente notamos esses 2 verbos e fazemos perguntas para ele. Outra coisa que nós observamos é que existe uma comparação entre Abel e Caim. Na verdade, entre o sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim. E diz aqui que o sacrifício de Abel oferecido a Deus foi mais excelente do que o de Caim. Então, os resultados da nossa observação são os seguintes. Uma ênfase na fé, 7 vezes a palavra é dita nesse texto em 6 versos. Repetições, nós temos fé, testemunho e ver, ou visível, sendo repetidos. Nós encontramos alguns termos teológicos, por exemplo, fé e crer. Também o termo testemunho. Encontramos uma relação do geral para o específico, os antigos e Abel e Enoque, como uma exemplificação desses antigos. Então ele começa falando dos antigos e depois ele entra em Abel e Enoque. Uma comparação, o sacrifício de Abel é mais excelente que o de Caim. Contrastes, Abel morreu e Enoque não. Outro contraste, pela fé e sem fé, nós falamos desse. Outro contraste, uma relação do específico para o geral, que nós falamos Enoque, para aquele que se aproxima, trazendo de Enoque e colocando de forma geral. E nós também encontramos várias perguntas. Por exemplo, para que dizer o que é fé? Por que os antigos são mencionados? Por que a criação é mencionada? Por que tantos levado no verso 5? E obter testemunho tem relação com agradar. Que relação é essa? Nós encontramos, então, podemos fazer essa esquematização final aqui, com algumas cores para ressaltar algumas relações. E a partir dessa observação nós vamos para a nossa interpretação. O que isso tudo que a gente encontrou significa, afinal? Primeiro C da interpretação, você viu o conteúdo. Então nós encontramos na observação que a fé é, ou seja, parece que nós temos aqui uma definição de fé. E essa definição é que a fé é certeza e convicção. E nós encontramos algumas verdades sobre a fé. Por exemplo, a fé espera algo, a fé não vê o que está esperando, a fé é um meio pela fé, a fé é necessária para agradar a Deus. Nós vemos requisitos de fé. Crer que Deus existe, crer que Deus recompensa. Nós vemos a questão do testemunho, que quando nós observamos no texto, nós vimos uma relação com agradar a Deus. Então parece que o testemunho, na verdade, é uma confirmação de que a pessoa agradou a Deus. Nós vemos também que o visível não é o mais importante, porque o texto diz que aquilo que é visível veio do invisível. Nós vemos também que o resultado presente da fé pode variar.
Por exemplo, Abel morreu e Enoque foi levado, mas os dois tiveram fé e os dois agradaram a Deus. Nós vemos também aqui que existe uma recompensa no texto, mas não podemos dizer que essa recompensa ela é meritória. Essa recompensa é obtida por meio da fé. Ela tem a ver com alcançar a promessa. Se você olhar um pouquinho naquela leitura do contexto geral, olhar lá para o capítulo 10, versículo 36, você vai ver que essa recompensa não implica mérito, mas é uma recompensa que vem pela fé. Nosso próximo passo é ver o contexto. No contexto, você já vai precisar consultar outras fontes além da Bíblia. A fonte que eu consultei foi a Bíblia de Estudo da Fé Reformada para essa parte. Então nós encontramos várias informações, por exemplo, a autoria é desconhecida, o livro foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Os leitores originais eram cristãos judeus da dispersão, provavelmente dispersos por perseguição, e tinham essa tentação de voltar ao judaísmo. Nós vamos ver por quê. O gênero desse nosso texto, do livro de Hebreus, é uma epístola em formato de sermão. Nós vimos isso, que ele é uma epístola, uma carta, mas isso traz para a interpretação o quê? A seguinte implicação, que a nossa interpretação deve ser principalmente literal, porque esse gênero não abre muito espaço para alegorias a princípio. Outra coisa que nós vemos do contexto é o contexto sociocultural, onde estavam as pessoas que receberam essa carta, provavelmente em Roma. Isso eu encontrei na Bíblia de Estudo. A política, o mundo era dominado pelo Império Romano. Quais eram as religiões? Era o judaísmo, o paganismo, que eram várias religiões, e o cristianismo. O judaísmo, isso é muito importante, ele era bem aceito e bem visível. Ele era grandioso, ele tinha um grande templo, ele tinha sacrifícios, ele tinha pompa. O cristianismo não. O cristianismo era uma religião clandestina que acontecia nas casas, não tinha templo, não tinha sacrifícios, não tinha pompa. Inclusive, os cristãos naquela época eram acusados de serem ateus por algum, porque não havia elementos visíveis na religião. Isso te lembra alguma coisa? Visível. Além disso, nós tínhamos valores muito fortes de honra e vergonha. E isso era complicado para uma pessoa que cresceu judeu e se tornou depois cristão. Ele está envergonhando a sua família. Nós temos aqui também outras questões de contexto, por exemplo, os temas principais do livro. Se você ler o livro inteiro, você vai ver que ele é um encorajamento à fé e à perseverança. Ele possui advertências contra a incredulidade. Ele fala da superioridade da nova aliança, da superioridade de Cristo Jesus. Você também vai ver no contexto imediato que o capítulo 11 parece reforçar a necessidade de perseverança, mas ele faz isso usando exemplos. Lá no versículo 39 do capítulo 10, capítulo anterior, ele fala sobre aqueles que não retrocedem. E os heróis são exemplos de pessoas que não retrocedem. E ele diz lá no capítulo 10 que nós somos do grupo desses heróis. Nós somos dos que não retrocedem. Ou melhor, nós não somos dos que retrocedem, mas somos dos que perseveram. Ou seja, o autor quer ver nos seus leitores a mesma atitude desses heróis, essa fé perseverante. Nós então vamos para o passo da comparação e o passo da consulta, que aqui eu juntei. Eu utilizei a concordância da Bíblia de Estudo anotada, que eu tenho aqui, e ela me ajudou a encontrar referências, por exemplo, sobre fé, que é uma palavra bem repetida no texto, e nós encontramos referências que falam sobre sermos salvos pela fé e não por obras, que nós devemos imitar a fé exemplar de outras pessoas, que a fé sustenta a perseverança. Nós encontramos também sobre recompensa, diversas vezes a palavra ocorre no ensino de Jesus. A palavra promessa nós encontramos em Hebreus, promessa de descanso, de herança eterna, em outros livros, a promessa do retorno de Cristo, da coroa da vida e da vida eterna. Nós encontramos também a palavra testemunho, lá em João, quando se diz que Deus dá testemunho de Cristo. E isso é interessante, porque aqui no texto nós vemos pessoas obtendo bom testemunho pela fé. Assim como Cristo obteve bom testemunho, mas não necessariamente pela fé,
mas porque ele era o Filho de Deus. Então parece que ao mesmo tempo que Deus dá testemunho de Cristo, que era perfeito, Deus dá bom testemunho de nós, porque daqueles que creem por meio da fé. Então Deus dá esse testemunho aos que creem, da mesma forma como ele deu esse testemunho a Jesus. Pode ser uma possível implicação desse texto. Outras coisas que nós podemos ver na comparação e na consulta são as referências cruzadas. Elas trazem versículos que falam daquele tema, que confirmam aquilo que a gente pode estar obtendo ou que vão anular aquilo que a gente pode estar obtendo. Por exemplo, a gente vê versículos falando sobre a esperança por aquilo que não se vê, versículos falando sobre o visível e o invisível, essa oposição e a importância do que é invisível, essa distinção entre fé e visão, esse contraste que existe também no nosso texto. Nós vemos também que nós amamos a Jesus sem vê-lo e obtemos a salvação pela fé. Isso pelas referências cruzadas, confirmando as coisas que nós estamos concluindo na nossa interpretação. E outra coisa muito legal numa Bíblia de estudo ou num comentário separado são esses comentários que podem confirmar a nossa interpretação ou podem negá-la. Por exemplo, eu encontrei aqui na minha Bíblia de estudo, no versículo 1 do capítulo 11, o seguinte: a fé é o meio pelo qual o crente se apropria de Cristo e das bênçãos escatológicas que ele traz. Quais são essas bênçãos escatológicas? São as bênçãos que vão ser cumpridas no retorno de Cristo, como nós falamos sobre o retorno de Cristo. A certeza do galardão futuro é tornada concreta no aqui e agora quando uma pessoa crê. Esse comentário, ele resume esse pela fé. E é bem interessante. O comentário também me disse que Enoque prefigura, de certa forma, o cristão, porque ele não passou pela morte. E o cristão também não morrerá para sempre. Então, parece haver essa relação. E os comentários também trouxeram outras questões interessantes que acabaram confirmando algumas as coisas todas que eu concluí na minha interpretação. Então, qual é a nossa conclusão total do passo da interpretação? Primeiro, as respostas aos porquês. Por que os antigos são mencionados? Porque eles vão servir como exemplo na argumentação. Por que a criação é mencionada? Porque ele diz que a criação que é visível veio do que é invisível. Ou seja, há muito mais coisa do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Por que tantos levados? Lembra no verso 5? Porque ele quer dar ênfase ao fato de que Enoque não morreu. Abel morreu e, vivendo pela fé, Abel acabou morrendo, assassinado pelo irmão, mas Enoque não morreu. Então, ele dá ênfase nisso e ressalta que Deus é que atuou levando para o céu, porque ele coloca na voz passiva: Enoque foi levado. Uma resposta aos para quê. Para que definir a fé? Para ressaltar que se vivemos pela fé, o invisível e o que se espera são mais importantes que o visível. A religião judaica, como eu falei, era bem visível. Isso era uma tentação para eles. E o autor quer ressaltar que quem está na fé deve suportar essa tentação. Ele não deve ficar apegado a essas coisas visíveis. E estava com não, acabei de tirar. Quem está na fé deve suportar essa tentação com relação ao que é visível. E a fé se liga à realidade mais importante do invisível, que deu a origem a tudo o que é visível. Restante da nossa conclusão: as coisas prometidas por Deus são invisíveis. As tentações para aqueles cristãos eram muito visíveis. O retorno ao judaísmo diante da perseguição era uma coisa muito visível para eles. A fé confirma a nós o que é invisível, Deus e as promessas que aguardamos. A fé é crer firmemente na natureza e no caráter de Deus, porque é necessário crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam. No contexto do livro, Cristo Jesus, que é a revelação suprema de Deus, é o centro dessa fé. Você pode ver logo no capítulo 1 do livro de Hebreus. A recompensa são as promessas de Deus obtidas em Cristo.
o descanso das lutas do presente, a redenção final e a vida eterna. Somente pela fé correta é possível agradar a Deus e obter a recompensa. Nenhum esforço sem fé pode fazer isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Exemplos de pessoas de fé podem fortalecer a fé dos cristãos. Nem sempre a fé traz benefícios presentes. Enoque foi levado por meio de sua fé, mas Abel morreu por causa de sua fé. Feitas essas conclusões, dentro do passo da interpretação, nós vamos para a aplicação. Ou seja, como funciona? Como funciona para mim, como funciona para você? E eu separei aqui algumas aplicações gerais que eu creio que vão servir para você e que servem para mim. Primeiro, vida eterna e fé pessoal em Cristo. Só se pode ter certeza da vida eterna e das promessas de Deus se eu tiver uma fé pessoal em Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, você já crê no Jesus Cristo da Bíblia? Porque sem essa fé é impossível agradar a Deus e obter as promessas de Deus. Nossas tentações visíveis e presentes. É difícil persistir na fé quando é custoso obedecer a Cristo. Ou quando as pessoas no trabalho, na escola, na família nos rejeitam por causa da nossa fé. Então, o que esse texto traz para a gente? Que a fé nos garante a aprovação de Deus. E a aprovação de Deus ela tem valor eterno, enquanto a aprovação das pessoas é só temporal. E aí eu te pergunto, você valoriza a aprovação de Deus que você tem por meio da fé em Cristo Jesus? Outra aplicação, nós devemos encher a mente das promessas de Deus. Nós podemos estudar e meditar nas promessas da Bíblia. E aí a gente pode se perguntar, você pode fazer esse estudo e se perguntar como cada promessa vista pode me ajudar nas tentações. Você pode memorizar versículos desse capítulo 11 de Hebreus para te encorajar. Você pode separar tempo para dedicar à Bíblia e encher a sua mente dessas promessas de Deus. E a última aplicação é com relação à fé dos outros. Você pode ler e estudar a vida de personagens bíblicos ou de cristãos na história. As famosas biografias. Com certeza você vai encontrar nessas biografias alguns dilemas parecidos com os seus, que outras pessoas também enfrentaram. E a vida de fé delas, com certeza, vai poder te inspirar e te ajudar a perseverar na fé. E aí você pode refletir sobre esse texto seguinte: como as histórias de Enoque e de Abel, que são citados nesse texto, podem te ajudar a perseverar. Então, meus irmãos, é isso, nós ficamos por aqui. Eu espero que tenha sido de grande valor esse aprendizado desse método de estudo bíblico. E a partir dessas conclusões que nós tiramos aqui, eu espero que você fique motivado a procurar outros textos e fazer você mesmo o seu próprio estudo bíblico baseado no material, nos vídeos e nesse exemplo que nós te damos. Fique com Deus, Deus te abençoe e que você estude bastante a Bíblia e se alimente dela, enchendo a sua mente das promessas de Deus.